Comparado ao índice de casos confirmados de dengue registrados há mais de um mês, os números de confirmações da doença diminuíram consideravelmente em Rolândia. Muitos trabalhos de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti foram feitos no município, entre eles os ciclos da unidade automatizada UBV Pesada, também conhecido como Fumacê, que passaram pela cidade. Uma força-tarefa também foi realizada no mês de março. De janeiro até agora, a cidade já registrou 477 casos confirmados de dengue, dentre mais de 2.000 notificações. Eu estou aqui com alguns dados. Desde janeiro até agora foram notificados 2.402 casos, sendo que 477 foram confirmados que estão em dengue. Mais de 200 foram descartados, que não são dengue, mas a gente ainda tem aí alguns casos em andamento, que a gente precisa aguardar os resultados. Semana passada, a gente teve, no período de inverno, um caso confirmado de dengue. O paciente procurou laboratório particular, não procurou o SUS, ele estava com sintomas, fez o exame, o laboratório imediatamente comunicou à Secretaria de Saúde, devido a essa rede, nessa parceria que a gente tem com os laboratórios, e o bloqueio foi realizado. Então, assim, a gente deixa um alerta aí, que nós ainda não saímos de epidemia, continuamos em epidemia, apesar de ter ocorrido uma diminuída do número de casos, nós precisamos continuar em alerta. Não é porque tá inverno, não vai ter mais casos de dengue. Vai ter casos sim, de dengue, como aconteceu semana passada. Então a gente pede aí a colaboração da população daqui de Rolândia, quanto às orientações básicas sobre a respeito da água, a respeito das plantas, os quintais, não deixar acumular água, não deixar acumular lixo, Só a secretaria mesmo e a população sabe o tanto que foi exausto, enfrentar essa epidemia de dengue. A gente fez um histórico de outras epidemias que ocorreu em Rolândia, essa foi a que apresentou o maior número de casos reagentes, o maior casos positivos de dengue. E apesar de ter feito todo um trabalho de intensificação, desde novembro, dezembro, janeiro, com o comitê de dengue, infelizmente, enfrentamos essa epidemia de dengue, está ocorrendo uma diminuição dos casos, mas o alerta continua. Não podemos desanimar, não podemos deixar de ter os cuidados básicos com a dengue. Tá inverno aí, mas depois vem primavera, vem verão, os ovos podem estar aí, Então a gente não pode deixar de ter esses cuidados básicos a respeito da dengue. Apesar da boa notícia, é preciso que a população continue em alerta e se mantenha unida ao poder público para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. E caso algum morador adquira alguns sintomas da doença, como febre alta, fortes dores de cabeça, dor atrás dos olhos, perda do paladar e apetite, tonturas, dores nos ossos e articulações, entre outros, procure de imediato orientação médica. Caso algum paciente apresentar febre, e mais 2 sintomas, febre, dor de cabeça e dor no corpo, febre, dor nos olhos, dor nas articulações, procure a unidade básica de saúde, ou procure o pronto atendimento, dependendo do horário que ele estiver apresentando sintomas, ou procure o Hospital São Rafael. Importante falar, Nayara, que o município de Londrina já tem caso confirmado de óbito, tá? Então, a gente sabe, o ano passado nós tivemos também casos de dengue, óbito. A gente não quer óbito em Rolândia, mas não é só a Secretaria de Saúde. É uma parceria, mas principalmente a população. A população olhar o seu quintal, olhar o vizinho, a prefeitura, a infraestrutura trabalhar, também ver a parte dela, assim como a Secretaria de Educação com as palestras nas escolas, a Secretaria de Saúde vendo a questão de insumos, medicamento, atendimento, mas a população é a base. Se ela não cuidar do quintal, esse mosquito ele vai se reproduzir, vai crescer e pode se tornar uma epidemia de dengue aqui em Rolândia. Às vezes a pessoa pensa em inverno, é gripe? Não.
Semana passada, um paciente com dengue. Né? Então, é só H1N1, né? Tem também caso, apareceu, mas a questão da dengue é um alerta que a gente deixa para a população de Rolândia para se cuidar, se prevenir. O setor de saúde orienta a não utilizar nunca a automedicação, que é muito usada e que pode muitas vezes resultar em graves problemas. A orientação que a gente dá para todos os pacientes, não tome medicação sem orientação médica. Às vezes o paciente está lá com uma dor, vai tomar um AS. O AS num paciente suspeito de dengue, em vez de piorar, vai melhorar, vai piorar o caso dele. Então, medicação só tome com orientação médica, né? Procure o profissional de saúde do posto de saúde mais próximo, do Hospital São Rafael, do pronto atendimento, até porque a questão da dengue não é só a medicação, ele vai ter que ser hidratado, ele tem que ser monitorado durante 7 dias, porque nesses 7 dias, a partir do momento que ele apresentou sintomas, o caso dele pode piorar.